Karen, eles estão querendo fotografar o Centurion. Bombas peristálticas de 7 roletes, interface digital, sensores de vácuo, sensores de aspiração, irrigação ativa, inúmeros mecanismos anti-surge. Cada vez mais, o cirurgião de catarata não se envolve com as configurações mecânicas, muito semelhante aos carros modernos, em que basta apertar um pedal e dirigir. Não era assim antes. Nos anos 70, o aparelho de facoemulsificação era apenas uma bomba peristáltica, com controles rudimentares e bem simples de velocidade. Acrescente a todos esses fatores o fator Brasil, em que não havia nem representantes, nem suporte aos aparelhos instalados aqui. Os pioneiros tinham que ser pilotos e mecânicos, além de médicos. Os primeiros aparelhos foram aparelhos muito assim, da Site, Cavitron já tinha passado. Cavitron surgiu lá também, são aparelhos muito antigos. E quando a gente compara com os de hoje, que é isso? A Faco depois de 30 anos, uma maravilha. O Padilha guardou o Cavitron no consultório. Né? É impressionante o surge que essas máquinas antigas, né, causavam, né, em relação ao de hoje. Hoje é uma instabilidade. Eu diria que hoje a facoemulsificação atingiu um estado assim de segurança, de elegância, é fantástico. E esse aparelho ele já era bem mais compacto, né, porque o 7007 em termos de fachada ele era quase o dobro deste. E aquele primeiro, aquele que é exposto lá na Ascors, é um verdadeiro fogão. Um fogão. Então diminuiu e está ele aí. Foi aquele primeiro aparelho do Kelman Grandão. Você presenciou isso? Em 80, 79, até 80. Então, até o Suel estava ouvindo os barulhos de lá, né? Ele falou, Walton, vê para mim como é que estão indo as coisas. Eu falei, Suel, as coisas estão indo mal, que toda hora sai alguém que teve um núcleo que caiu no vidro, uma coisa assim. E naquela época a vitrectomia estava começando, não era muito fácil. O equipamento tinha que ter, era todo montado a cada manhã, porque até a caneta, hoje a caneta vem pronta, blindada. Vem pronta, só a ponteira, né? Não, antigamente ela é desmontável, você desmontava aquela caneta e você lavava, esterilizava. Guardado aqui há tanto tempo que eu mesmo acabo me esquecendo o que tem dentro dele, né? E agora, por exemplo, encontrei aqui o que está parecendo ser um pedaço de uma caneta de ultrassom. Quer ver uma coisa? Vamos ver o que é isso. Está me parecendo que, pelas 3, irrigação, aspiração e a entrada do ultrassom aqui dentro. Então, você veja, você pega hoje uma caneta prontinha, só tem que colocar a ponteira de ultrassom e antigamente você tinha que montar, redescobrindo peças de antiquário. Olha só aqui. Isso, hein? Tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui fazia parte da caneta de ultrassom. Agora está faltando a parte que eu não sei onde foi parar, o corpo dela, que você colocava isto aqui e conectava isto. E aí, isto aqui, olha, é que gerava... O cristal tá aí? Exatamente, eu não sei aonde que está agora. Mas a pelo peça menos... vibratória não... Isto, não sei. Deveria estar ali dentro. Estamos aqui descobrindo tesouros de 20, 30 anos atrás. O MVS era um aparelho de Venturi e a caneta era uma arma. Se você quisesse, você não precisava de porrete, era só usar a caneta. Era Prestige? Então, era um MVS o nome do aparelho. Era quem representava
Eu acho que já era álcool. Era álcool, sim. E eu comecei com esse aparelho. A caneta esquentava. Você às vezes tinha que molhar uma compressa para poder segurar quando passava muito tempo. E passava muito tempo de faca, porque era muito dura as cataratas. Na época, no começo da faca, quando eu tive meu primeiro faco, eu tive comprei um vitrófilo um site. Não sei se era uma bomba, fechava, abria, como chama? Diafragmática. E aí, esse já estava mais avançado, esse já tinha vitré, já estava. Mas antes tive um Daisy e tivemos o Universal, o primeiro Universal, quando a cirúrgica da Alco entrou no Brasil, a gente teve o primeiro faco deles lá, depois fomos para o 10,000. Na época do 10,000 já estava melhor. E aí acho que o gimbal já tinha descrito a Capsule Rex, porque antes não tinha nem Capsule Rex. Então o pessoal mais jovem realmente vê tudo do jeito que tem que ser, mas a evolução foi muito difícil. Porque você fazia a capsulotomia e rasgava a capsulotomia e o núcleo caía. Visco. É muito fácil. Visco elástico é outra coisa. Tinha o Hilon, quando entrou o Hilon, nossa, que maravilha. Na minha cabeça, em termos de equipamento, a linearidade dos aparelhos é que foi um avanço enorme. Você botava 80, ele já batia com 80, que aquilo ali é cursor, né? A ponta, ela só tinha movimento antero-posterior, não tinha rotatório. Ela tinha antero-posterior, tá? Então, se você botava 20%, a ponta vinha desse tamanho. Se você botava 80%, ela saía, mas saía de uma vez, pô. Então, se você tinha um fragmento boiando ali na câmara anterior e batia com aquilo ali, aquilo batia e vai embora, cara. Não adianta você ir pisando devagarinho. No que disparou, disparou. E contínuo, né? E contínuo, não tinha absolutamente nada. Então, a gente escolhia muito, porque a gente sabia das dificuldades. Aí quando a gente passou a ter o viscoelástico e a linearidade dos aparelhos, onde você pôde ajustar o vácuo, né? Ajustar o poder de ultrassom, você começar a poder botar pulso. Porra, isso já melhorou. O Surge, então, era um inferno, né, cara? Era um inferno, porque você, quando saía aquele lá, puf, foi embora. O aspirador do faco. Você imagina o aspirador da ponta do faco sem viscoelástico. Quando você botava no 2, velho, aquele negócio saia puxando tudo. Que aparelho que foi realmente um divisor de águas? Cara, eu acho que o primeiro aparelho acho que era chamado MVS, se não me falha a memória, e tinha um outro que a gente comprou também, Site, acho que era Site, acho que era SITE. Ele tinha um cassetezinho assim, onde você... Aí começou uma discussão, né? De qual é o vácuo melhor, se é o bomba peristáltica, se era outra bomba Venturi. Aqui era o sistema peristáltico dele. Sim. Né? Isso aqui tem uma roda, que a bomba gira, e com isso a gente tinha que passar isso aqui de maneira correta. Tá dando para filmar? Passava aqui e fechava e apertava. Pronto, estava pronto. Aqui tinha um sistema também de fixar, para não haver a possibilidade de carregar o fio junto, só mesmo na base da pressão. E, na verdade, o que a gente usava era a questão do ultrassom. Ele era ajustado. Isso, então, exatamente. Mas era contínuo. Contínuo. Sempre contínuo, né? Sempre contínuo, isso. Longitudinal e contínuo. E você apenas aumentava ou diminuía a extensão desse movimento. A ideia era ir comendo o núcleo na câmara anterior, não era fazer suco e divisão, era ir comendo mesmo. Comer. Né? O objetivo era, exatamente. E aqui tinha o botão simplesmente de apertar o power, aqui, on, sim, off, on. E a questão do vácuo, ele simplesmente era o máximo ou mínimo. Rápido ou devagar, né? Isso.
Então você escolhia se você queria aspirar e irrigar com maior rapidez, menor rapidez, e aqui usava o ultrassom. Pronto. E como nós usamos todos, né? Eu acho que quando a Sciente saiu, primeiro a gente começou com o FACO 8000. Quando a gente passou para o 8000V, que já tinha vitreófago, já foi um avançozinho. Por que está escrito vítreo? Este aparelho aqui já era uma variante daquele 8000. Esse era o 8000V, V de vítreo. Então ele tinha uma unidade, esse aparelho já veio incorporado um módulo para fazer vitrectomia. Vitrectomia, lógico, anterior. Né? Então ele tinha as canetinhas especiais de vitreófago que você convertia, colocava aí. Quando a gente passou para o site, para o MVS e todos esses aparelhos de FACO, como é que teve outro? Master 10,000, lembra desse negócio? Master 10,000 e não sei quanto, não sei das quantas. Cada um desses equipamentos, ele já veio trazendo um controle maior, entendeu? Um controle maior. Estava bem organizado o 10,000, um vácuo bem mais alto, um pouco menos de surge, mas ainda tinha um surge enorme, comparativamente com os de hoje. E aí fizemos uma apostila e um vídeo com o Felipe coordenando e eu e o Pacini ajudando, e fizemos uma apostila que era a base do pedal, os estágios do pedal, o que é o vácuo, o que é o flow rate, o que é a altura de garrafa, a pressão e tudo. As dificuldades naturais da técnica cirúrgica podem ser em grande parte superadas com os meios que dispomos atualmente. Embora sejam um pouco mais dispendiosos, possibilitam um melhor prognóstico e compensam amplamente o seu emprego. A aspiração se faz por unidade de vácuo com controle regulável. Estas duas funções estão conjugadas na caneta, em cuja extremidade encontram-se os orifícios correspondentes. Na ponta da caneta que o cirurgião introduz na câmara anterior do olho, encontram-se os orifícios de entrada e de saída de líquidos. A tensão ocular é mantida automaticamente por meio de válvula de controle, que é um dos pontos mais importantes deste equipamento. A gente fez muita extra e fazia extra com lente e com ponto, era um ponto em X, né, superior. Então fazia em 7 minutos, era muito rápido. E o pessoal trouxe o FACO para a gente usar. Eu já tinha um Daisy, que era da Stores. E aí a Alco trouxe um outro para a gente usar, e universalzinho. E eu falei, a hora que eu estiver operando, que esse aparelho fizer cirurgia mais rápido do que a extra, com implante, com ponto, em 7 minutos, daí eu compro. Realmente começou a evoluir. Só que o surge era um problema enorme. Então punha a garrafa lá em cima, a gente desmontava o aparelho porque a assistência técnica no Brasil era horrível. Então tudo isso foi melhorando com o tempo. Nós vemos aqui no Brasil, no início, um dos grandes problemas para o desenvolvimento da faca emulsificação foi o fato da gente não ter uma boa assistência técnica dos equipamentos de faco. Eu me lembro que o nosso primeiro aparelho, nós estivemos quase 6 meses com o aparelho parado à espera de peça de reposição. Então muitos colegas nos perguntavam, vocês abandonaram a faco, desistiram da faco? É lógico, a nossa resposta é não, simplesmente estamos esperando que a máquina seja consertada e volte a funcionar. Você vê, tivemos um período que estávamos tendo um alto índice de ruptura de cápsula posterior e a gente não atinava o que acontecia. A gente tomava maior cuidado e ainda assim, rompia a cápsula. Aí a gente ligou para o Sinsk, descrevemos a cirurgia e ele dizendo também, não estou sabendo o que está acontecendo, alguma coisa tem que estar errada. Ou o equipamento não está muito bem regulado, alguma coisa. Eu vou pedir ao pessoal da Capitron que mande o Mr. Loftus, que era uma espécie assim, lá nos Estados Unidos, um técnico que visitava os hospitais. Mas ele morava lá? Morava lá. Então, acho que ele morava em Atlanta, exatamente.
E aí fomos até muito amigos, um senhor assim, bonachão e tal, e alto, né? Tinha seus 1,90 m e tal. É jeito de ser sueco, né? Meio um jeitão escandinavo, exatamente. Aí ele veio, ficou aqui conosco uma semana, veio aqui, assistiu às cirurgias. Até que teve um sujeito, acho que o nome dele, acho que era Bob Loftus, se não me falha, o cara que dava assistência na época, ele disse, não usa ponta 0,8, usa 0,3. Aí quando a gente mudou a ponta, o edifício de aspiração de 0,8 para 0,3, nosso índice de ruptura de cápsula foi lá para baixo. E aí ele matou a charada logo de cara, falou, mas peraí, esse orifício é muito grande. Isso é para quando vocês querem fazer a aspiração em cataratas congênitas. Direto, né? Isso, exato, é a facoaspiração com isso. Agora, isso aí é o buraquinho de 0,3, vamos ver. Eu não me lembro se tínhamos ou não na caixa, claro que tínhamos, mas era um detalhe que a gente não percebia, que um 0,3 para 0,5 pudesse provocar um estardalhaço como provocou para nós. E eu vi outra coisa também, que como essa é uma cirurgia etapa dependente, quer dizer, um tempo depende do anterior para dar certo, você precisava ver bem, então você precisava de um bom microscópio. Então quando me perguntavam, eu quero fazer faco, por onde eu começo? Começa a comprar um microscópio bom, depois você vai comprar o resto. Então primeiro você treina a microscopia, depois você vai treinar outras coisas. E aí o que acontecia? Nós não tínhamos representante aqui no Brasil. Você tem uma ideia, o nosso faco quebrou uma vez, nós ficamos 8 meses sem poder fazer faco. Não tinha quem consertasse. Entendeu? Tinha que vir um técnico dos Estados Unidos para ver qual era a peça, para mandar vir a peça, que a alfândega naquela época era um inferno. Lembra da época não pode entrar computador, não pode entrar nada, era um inferno. Esse é um equipamento suíço, né? Dessa casa Lazag, e ele tinha exatamente acabado de desenvolver essa tecnologia por influência da Danielle Aron-Rosat. A Danielle foi a inventora do sistema de AG laser para se fazer a capsulotomia posterior do cristalino. E esse equipamento, então, foi o primeiro importado na América Latina, e ele, quando chegou ao Rio, inclusive apresentou alguns problemas decorrentes da umidade relativa do ar aqui ser muito grande, muito alta, e chegou a dar uma pane, e essa pane, para ser corrigida, teve que vir um engenheiro da Suíça, que ficou aqui durante 3, 4 dias, desmontou o aparelho todinho, e só ao final desse desmonte ele conseguiu localizar a origem da pane. Mas é um equipamento que funciona admiravelmente bem e ele até, eu costumo brincar que ele só falta falar. Né? Falta mesmo ou ele fala um pouco? Isto. Então, enquanto você está operando o aparelho, você sem precisar se desviar para saber a potência que você quer usar, você vai apertando e já fica sabendo. 1.2 millijoule, 1.5 millijoule. E você tem um sistema de defocus, que foi, acho que foi o primeiro aparelho que desenvolveu esse dispositivo, em que você mira na cápsula, mas quando você dispara, a explosão ocorre micras atrás da cápsula, né? Então você, com isso, poupa o dano, a lesão qualquer ao cristalino artificial. Que ano que foi que trouxe, então? Isso eu não me lembro a data certa, mas deve ter sido por volta de 1980 e poucos, 82, 83, 84. O Yang foi inventado quando, então, por ela? Foi no final da década de 70. Final de 70. Isso. Agora, como é que até então, a maioria das cápsulas, quando se pacificava, para se fazer a decisão, tínhamos que levar o paciente de volta ao centro cirúrgico com agulha. Alguns colegas faziam essa decisão até no próprio consultório. Né? Entrar com a agulhinha. Exatamente, e rompia a cápsula dessa maneira. Eu acho que a emulsificação pelo ultrassom ainda vai durar muito tempo, né? As formas alternativas de emulsificação,
inclusive com a técnica do próprio Dodek, né, com laser, não tem a eficiência que tem o ultrassom. Eficiência e segurança. Então, voltando ao laser, eu acostumei tanto com o pré-choque com 2 ganchinhos, que mesmo com laser eu faço os 2 ganchinhos, entendeu? Eu faço laser com 2 ganchinhos. E aquelas bolhas atrapalham, entendeu? Então, quando eu faço os 2 ganchinhos sem nenhuma bolha, limpinho, é mais gostoso de fazer do que mesmo estando fragilizado o núcleo, com aquelas bolhas me atrapalhando a visão. São coisas técnicas que o laser atrapalha, entendeu? Então, hoje o laser está me incomodando mais do que me... exatamente. Então aí, falando em futuro, eu acho que tem que melhorar algumas coisas no laser, entendeu? Por exemplo, fazer uma Rex mais confiável, mais forte, entendeu? E essas bolhas também que vão incomodar, tem alguma chance de não ter bolha mais. Então eu acho que precisa ser melhorada. Tem outras coisas vindo no lugar que eu acho que é bom você ter uma Rex feita, é bom você abrir incisão com laser, né? É bom fragilizar o núcleo, mas essas coisas técnicas que atrapalham a técnica em si, eu acho que precisa ser melhorada. Então ainda já está esperando uma coisa que realmente fala assim, poxa, é isso aí.